Olá, sou Ana Canfella e seja bem-vindo a mais um episódio do Guia Cast, o podcast da Guia Saúde. E hoje vamos tratar uma queixa muito comum no consultório, a dor no ombro. E para explicar as principais causas, opções de tratamento, recebemos o médico ortopedista, Dr. Tiago Corrêa do Carmo. Doutor, muito obrigada por estar aqui presente. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Olá, Ana. Bom dia. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Vamos aí tentar esclarecer um pouco aí dessa queixa que é tão comum aí, que é a dor no ombro, né? Nossa, doutor, totalmente. Até porque quando a gente para pensar no dia a dia, no nosso cotidiano, é uma das queixas mais comuns. E quais são as principais causas, né, da dor no ombro? A dor no ombro ela é muito comum. Se você pegar aí no meio ortopédico, né? É a segunda queixa de dor mais comum, perde só para a coluna, que é a número 1, acho que disparado. Segunda já é ombro. E então é uma coisa que comete bastante gente, que incomoda, né? Porque o ombro é uma articulação de amplitude, de movimento muito grande, é a articulação que mais faz movimentos, que a gente mexe com o ombro para cima, ele sobe, ele desce, ele gira. Então acaba dessa forma se causando muitos problemas durante o tempo, em quem faz muita atividade física. Então tem uma série de problemas aí que podem estar acontecendo. Então isso pode estar vinculado tanto à sobrecarga, né, mas também à tensão muscular? Sim, tanto. Você vê assim, as causas, você vai ter ali, são relacionadas às causas de dor com atividade, com impacto, com algum trauma, né? Quanto também ao envelhecimento, que a gente é uma articulação que é muito usada, a gente usa o ombro o dia inteiro, né? Tudo que a gente vai fazer com a mão, o ombro vai junto. E então, com os anos, vai tendo um desgaste dos tendões, das estruturas, que também podem estar causando dor. Exatamente. Quando que a gente percebe que essa dor no ombro, que é tão comum, a gente pode ficar mais alerta? Olha só, esse sintoma é interessante procurar um especialista. Você tem que prestar mais atenção quando vai ter uma dor, por exemplo, mais persistente, né? Porque às vezes, você faz ali um exercício mais forçado, vem uma dorzinha, mas passa 1, 2 dias, melhora. Vem uma dor pós-exercício, que é esperada até, né? Agora, quando é aquela dor que te incapacita para alguma atividade, que não melhora, muitas vezes dói durante a noite, a pessoa vai dormir, está em repouso, a dor piora. E com duração longa, 2, 3 semanas, 1 mês, aí a gente tem que começar a prestar atenção, porque já pode ter algum problema que vai necessitar de tratamento. Exatamente, é uma dor que pode ser, então, comum até certo ponto. Então, quando a gente pensa nisso, tem alguma diferença entre a dor inflamatória e uma lesão estrutural? A dor inflamatória, que acaba sendo até a mais comum, assim, é bom a gente pensar que muitas vezes elas vêm juntas, né? A lesão costuma vir com uma inflamação junto também, mas temos as dores que são mais inflamatórias, que são... Então, assim, é uma dor que normalmente comete mais em repouso, ela tende a ter uma piora durante a noite, né? Quando a gente está ali quieto, às vezes a circulação mais lenta, a inflamação aumenta, né? Ao contrário da dor já por uma lesão. Quando você tem uma lesão, que as lesões dos tendões do ombro são muito comuns, por degeneração principalmente, já são lesões mais incapacitantes durante alguns movimentos específicos, então a pessoa às vezes em repouso não sente dor. Aí você tem que pensar que é como se ela tivesse um machucado lá dentro do ombro. Então na hora que faz um movimento, que às vezes pega ali no machucado, vem aquela dor mais empontada. E aí é claro que eu falei, depois tem uma inflamação junto, que você mexe ali, é uma lesão. Ela acaba inflamando e misturando um pouco o componente das duas dores, né? Mas a dor por lesão tem essa maior dificuldade de movimentação, talvez. Entendi. Interessante pensar nesse quesito, porque às vezes a gente vê tudo isso como uma coisa só, né, no dia a dia. E dentre as causas mais comuns dessa dor no ombro, a gente tem a tendinoplastia. Doutor, o senhor poderia explicar o que é isso pra gente? Sim, a tendinopatia é a principal causa de dor no ombro. E ela vai ser o quê, né? Tudo começa normalmente na tendinite, que é o processo inflamatório no tendão. Antigamente era tudo chamado de tendinite. Então, com mais evolução, mais estudos sobre o que acontece realmente no tendão, evolui para o conceito de tendinopatia, que já é quando você tem uma lesão mais estrutural, você tem uma desorganização das fibras de colágeno do tendão. Então, que isso até você vai ver no exame de imagem, por exemplo, que tem ali uma alteração, já o tendão espessa, o tendão fica com as fibras mais desorganizadas. E aí já estaria o quadro de tendinopatia, que é a causa de dor do ombro mais comum, né? E é o processo inicial que vai levar lá na frente, talvez, uma tendinopatia não tratada ao longo de anos. O tendão vai ficando doente, e vai começando a, talvez, causar uma lesão. Vai arrebentando algumas fibras que vão aumentando. Então, assim, a maioria das vezes tudo começa na tendinite, na tendinopatia. E tudo isso pode derivar daquelas outras
Causas que o senhor comentou, envelhecimento, esforço repetitivo. Sim, isso tudo começa, alguma causa ali principal que vai levar ao tendão inflamar, que muitas vezes é o esforço repetitivo, principalmente quem faz atividades com o braço muito pro alto, né, que é onde força mais o tendão para levantar o braço. Então, vai ter um processo inflamatório, esportes que usam mais o braço para cima também, como vôlei, beach tênis, que está muito em alta. Então, tudo isso vai levar ali a um processo inflamatório que começa ali, né? Começa às vezes jovem, ao torno dos 20, 30 anos, e lá nos 50 anos que vão ter os problemas maiores. E pensando nessa tendinopatia, doutor, ela tem cura? Tem tratamento? Tem, é até um mito, né, que tem muito comum, que tendinite não sara, né? Mas não, sara. A gente vê que algumas pessoas, isso é uma coisa que não está muito bem explicada, mas que tem, por fatores anatômicos, talvez genéticos, né, muito bem entendido, que tem uma certa tendência, às vezes, realmente a desenvolver a tendinopatia no ombro de forma mais fácil do que outras pessoas. Porque você vai ver que tem gente que faz a mesma atividade que o outro, uns têm, outros não, né? Mas... e sara, tratando certinho, você precisa... Só que é um tratamento difícil, às vezes longo, que ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer uma coisa mais milagrosa, quer ir lá, tomar um remédio uma semana e pronto, sarou, nunca mais vai ter. E como acontece toda essa desorganização de fibras, alteração estrutural do tendão, é uma coisa que o remédio por si não consegue resolver. O remédio tira a inflamação, mas você tem aquele fator ali anatômico do tendão mesmo, que também tem que ser tratado. Aí, às vezes, precisa de uma fisioterapia prolongada, fazer um fortalecimento do tendão, um alongamento, para você melhorar ali o ambiente todo do tendão, para aí sim ter cura, né? E o mais importante é manter também, né? Que às vezes a pessoa vai e fica boa e para. É sedentária, não faz exercício. Então o exercício é importante para várias coisas, não só para ortopédicas, né? Também cardiológicas, controle de peso. Então é importante. A gente sempre recomenda quando trata uma tendinite, fala, sarou, mas agora você mantém, vai fazer uma musculação, um pilates, algum exercício para não ter retorno, porque senão a chance é grande, né? De voltar. E a pessoa volta a fazer a mesma coisa que fazia antes. Então, provavelmente, a tendinite surgiu ali por alguma atividade que ela tinha. Ela trata, mas ela volta à mesma atividade, não mantém um preparo ali do ombro, não faz uma manutenção, então acaba tendo uma grande chance de voltar. E é o que acontece normalmente, né? E por isso cria esse mito de que não sara. Nossa, muito interessante, doutor, porque a gente tem que pensar no bem-estar ao longo prazo, para retornar à nossa rotina, né? Isso. E dentre essas causas mais comuns da dor no ombro, a gente também tem a lesão do manguito rotador. Qual a principal diferença, né, entre essas duas causas? Então, a lesão, a grande maioria das vezes, né, você tem as lesões por trauma e por processo degenerativo. Por processo degenerativo, que é pelo envelhecimento mesmo, pelo uso ao longo da vida do tendão, é a mais comum, né? Quase totalidade. Acontece, às vezes, de ser por trauma também, mas tudo evolui de um processo inflamatório do tendão. Os tendões do manguito rotador são tendões muito fortes, eles são grudados no osso, e aguentam bastante força, que ele levanta seu braço inteiro sozinho, né? Então, pode acontecer, então, o tendão saudável, é muito difícil ele arrebentar. Às vezes você toma uma pancada, ele arranca o osso, mas não rompe. Tanto que ele é mais forte do que o osso, né? Então, por isso que o tendão, quando ele rompe, normalmente tem uma patologia associada já. Então, o mais comum é a pessoa que começa com uma dor no ombro, que vai indo ao longo dos anos, e às vezes vê que tem uma tendinite, continua, mas não olha. E aí tudo começa uma lesão que a gente chama de lesão parcial, né? Que é como se o tendão começasse a desfiar. Imagina se fosse uma corda que começou a arrebentar uns fiapinhos dela. E nisso ele vai indo. Tem-se muito hoje que com o tendão que começa a arrebentar é um caminho sem volta. Ele vai arrebentando ao longo dos anos, né? Mas ele começa com uma lesão pequena, que vai até que arrebenta. E o tendão nosso ele não é eu comparei com uma corda, mas ele é mais para uma fita do que uma corda, né? Uma fita espessa. Então ele começa a fazer um buraquinho ali, e esse buraquinho vai aumentando, abrindo para os lados, até que ele arrebenta todo e vai retraindo. Então essa é a evolução, né, de uma lesão do manguito rotador. Então a gente tem que diagnosticar para estar interferindo ali na hora certa, porque se a lesão fica muito grande, muito grave, são lesões que têm realmente um resultado pior no tratamento. E o que pode acontecer às vezes é que a pessoa está nesse processo que o tendão está começando a arrebentar, desfiando, ele sofre uma queda, fica pendurado pelo braço, e aí dá um esforço muito grande e um tendão que já não está mais 100%. Aí acontece, às vezes, de a lesão rasgar, vamos dizer, o tendão todo de uma vez, causa aquela lesão que é a traumática. Nossa, doutor, tenso. E toda essa lesão no manguito, ela precisa de cirurgia ou tem outros tratamentos que funcionam como a fisioterapia? Hoje, a lesão em fase inicial, as que eu te falei, são as lesões parciais, né?
Essas podem ser tentadas no tratamento antes da cirurgia, você fazer uma fisioterapia, fazer um fortalecimento do tendão. Existem hoje algumas substâncias que umas já são mais implementadas, como ácido hialurônico, você pode estar infiltrando ali, que ajuda. Outras que estão ainda em estudo, que é o plasma rico em plaquetas, células-tronco. Essas ainda bem incipientes, bem em estudo ainda, né? Mas nem todas são cirúrgicas e você pode ter resultados muito bons, porque você pega, assim, 100% do tendão. Às vezes ele está com uma lesãozinha de 20%, muito pequena, consegue funcionar normal. Então, tratando, você consegue muitas vezes reabilitar e a pessoa leva. O resto da vida, às vezes a lesão fica ali, você faz uma ressonância, lá você vê que a lesãozinha está ali, mas ela não sente dor, está exercendo a vida normal, a lesão está crescendo. A gente acompanha. Boa parte delas, mais da metade, tendem a progredir, porque o processo começa, somente ele continua, né? E também por aquela questão que as pessoas às vezes melhoram, abandonam o tratamento, que é assim, tem que tratar quase que a vida inteira, mas não é um tratamento mesmo, é fazer atividade física, né? Que é uma coisa boa. Então, acaba que nem todos. Agora, quando ele já rompeu, o que se tem mais, assim, pode ser um ponto determinante, é uma lesão que chega ali a 1 centímetro, mais ou menos, de tamanho, você normalmente já não adianta mais não. Já é melhor operar, que são lesões que tendem muito à evolução, a crescer ao longo dos anos, e isso aí já é muito bem estudado. As de menos de 1 centímetro, a maioria também vai crescer, mas dá para você segurar mais um pouco. E tudo tem bem também, né? É diferente você pegar uma lesão pequena em uma pessoa de 45 anos e uma lesão grande em uma pessoa de 80. Então, às vezes, a pessoa lesão grande com 80 anos vai performar muito bem com aquela lesão, não tem dor, nada, porque a atividade dela é muito baixa, né? E uma pessoa de 45, 50 anos ainda vai ter aí uma longevidade, uma vida vai trabalhar, vai fazer esporte. A lesão pequenininha às vezes vai causar problema para ela. Então já falou, já vamos operar agora, porque a gente previne seu problema lá na frente, que você vai ter, você tá novo ainda, né? Sim, até no presente, né? Pensando nisso. Isso. Então, quando a gente pensa nesse diagnóstico, doutor, a partir de todas essas causas que o senhor mencionou, como que é esse diagnóstico correto da dor no ombro, para quem está assistindo ali em casa também ficar atento com a gente? Então, a gente vai primeiro, é importante examinar, até para a gente ver se a dor do paciente tem aquele componente mais mecânico, e pelo exame físico que nós fazemos no paciente, a gente já consegue mais ou menos ter uma noção se tem uma lesão ou não, se é só uma tendinite, que até vai guiar para a gente se vai pedir um exame ou não vai, porque você pega uma pessoa jovem lá, 25, 30 anos, tá com uma força boa, tem aquela dorzinha, dificilmente vai ser uma lesão. É muito raro, eu nunca vi uma lesão de manguito rotador abaixo de 30 anos. Acho que o paciente mais jovem que eu já tive, que chegou a fazer cirurgia, eu tive que ter 38, mesmo assim é exceção. Você vê ele a partir dos 45, 50. Sabe? Então, partindo do exame físico, a gente vai pedir algum exame de imagem, né? Que tem o ultrassom, que ele é muito bom para ver lesões pequenas, para ver tendinite, né? E para ver qualquer tipo de lesão. Na verdade, um ultrassom bem feito, com um aparelho bom, um ultrassonografista bom, consegue ver bem. E uma pessoa também que a anatomia tem que ajudar, porque o ultrassom é bem dependente da pessoa é mais magra, mais gorda, mais musculosa. Agora tem o padrão ouro mesmo, que é a ressonância, né? A ressonância, além de ver além da lesão, outros parâmetros que podem nos ajudar também a decidir pelo tratamento, a ver o prognóstico, porque na ressonância a gente consegue ver a musculatura, se tem atrofia, se não tem, porque a lesão mais antiga, ela vai gerando uma atrofia do músculo que está arrebentado. E isso pode interferir depois, tanto na cirurgia quanto na recuperação também. E muito importante a partir dessa identificação, do diagnóstico, a partir dos exames, os possíveis tratamentos a partir disso. Porque pode fluir uma fisioterapia e também ser indicado casos de cirurgia. E como que são essa distinção, né? Como que ela funciona? Qual é a cirurgia? Então, é basicamente ali os casos, a tendinite. Então, vamos lá primeiro, né? A tendinite, ela 99, acho que até 0,9% das vezes, tratada de forma conservadora. Muito raro precisar de cirurgia para tratar uma tendinite apenas, uma tendinopatia, né? Reabilitar o tendão, ele vai melhorar com o tempo, às vezes demora, tem casos que levam alguns meses para ficar bom, mas a gente tem, assim, mais ou menos um parâmetro que vale a pena um tratamento conservador de 3 a 6 meses. Você não perde nada em fazer, porque a maioria delas vai sarar, e que não sarar você pode estar operando. Até porque a cirurgia, porque não opera já? Porque a cirurgia também não é, para tendinite, não é aquela coisa assim, 100%. Você pode operar e às vezes não melhorar tanto, porque é um tratamento indireto, você não vai lá tirar a tendinite, não tem como você tirar com cirurgia. O que você faz? O tendão nosso, muitas vezes ele é gerado a tendinite,
pela síndrome do impacto, que é um impacto que o tendão sofre quando ele desliza aqui por baixo desse osso mais alto que a gente tem do ombro, que ele passa aqui por baixo, né? Então a gente vem e faz o quê? A gente vem e faz um tratamento indireto. A gente normalmente tem uma bursite associada. A bursa é um tecido, parece uma gordurinha que fica por cima do tendão, que é para ajudar o tendão a deslizar, né? Então ele deslizar com menos atrito. Então a gente tira a bursa, que a bursa está muito inflamada, ela se regenera, depois uma bursa saudável. E a gente vai e também raspa um pouco o osso aqui para diminuir, ele ficar mais fino, que com isso a gente aumenta o espaço que o tendão vai deslizar. Então, para tratar uma tendinite de forma cirúrgica, seria mais ou menos isso, né? Esse osso que se chama acrômio, então a gente faz uma cirurgia que chama acromioplastia. A gente vai lá e diminui a espessura do acrômio. Então, com isso, uma cirurgia que funciona bem também, mas é deixado bem para a última hipótese, por quê? Porque não precisa, né? Normalmente resolve bem, tem sempre que tentar um tratamento conservador primeiro. Se você tem uma tendinite e ainda não tratou, pode tratar, que é grande chance dela melhorar. Agora, quando já tem uma lesão, vamos partir daqueles parâmetros de tamanho, principalmente, né? Se é parcial ou completa e o tamanho dela, tá? Porque a parcial, lembra, é como se não furou completamente, como se a gente fosse fazer um furo aqui nessa mesa e não chegasse até o outro lado. Isso é uma lesão parcial. A lesão completa é quando já tem um buraco, já atravessa até o outro lado. Só que esse buraco pode ser aqui pequenininho ou pode pegar a mesa inteira de um lado até o outro. Então, isso seria o tamanho da lesão. E parcial ou completa, se ela atravessa a mesa ou não. Então, as parciais, sempre vale a pena também tentar um tratamento conservador. Eu sempre falo, se fosse o meu ombro, eu tentaria tratar conservador primeiro, porque a chance de sarar é boa e de pouco da cirurgia. Cirurgia ruim? É ruim? Não. Cirurgia que funciona muito bem para tratar lesões, porque a gente vai lá e vai dar um ponto no tendão. Só que a gente vê, paciente que tem uma lesão parcial pequenininha, ele trata, ele fica bem, volta a ver depois de anos com dor de novo. Ou ele não vai melhorar. Esses que não vão melhorar, a gente já sabe que é as lesões que vão progredir, que essas a gente já pode abordar, você dá lá 3, 6 meses, o próprio paciente já volta e fala, não melhorei nada, tá até pior. Estou tratando certinho, na fisioterapia 3 vezes por semana e não melhorou. Então, nesses casos, a gente já usa o parâmetro da resposta ao tratamento, nas lesões parciais, né? Agora, sempre também tem aquele peso que eu te falei, de uma idade, por exemplo. Você pega lá uma lesão parcial, mas que a ressonância quantifica pra gente essa parcialidade, né? Então, ela coloca lá, parcial 90% do tendão, com 1 centímetro, paciente de 40 e poucos anos. Vai falar, pode tratar, mas você vai precisar de operar um dia com certeza, porque 90% só tá um fiapinho do seu tendão lá, já tá, e 1 centímetro, já é uma lesão até grande. E quando a lesão é completa, também, se é uma lesãozinha completa lá de 3 milímetros, 4 milímetros, dá pra você esperar um pouco. É uma lesão que provavelmente vai precisar de cirurgia, mas é 100%, né? Em medicina não é nada 100%. Pode ser que a pessoa evolua bem ali, não precisa operar, mas já é uma chance maior. Agora, quando é uma lesão que já passa de 1%, de 1 centímetro, completa, aí sim, aí já é quase que unânime a indicação cirúrgica, tá? Pode a pessoa não operar, ficar bem? Pode, raridade, mas a tendência é que a lesão progrida, existe toda uma evolução que vai cada vez mais piorando o ombro, a lesão aumenta, leva a artrose, então uma cascata de eventos que vai vindo ao longo dos anos. E importante, a partir disso, o acompanhamento com o especialista, né, doutor? Sempre? Ah, sim, sempre, né? Porque para saber direitinho, porque não adianta, a gente vê isso todo dia, né? Trabalha praticamente só com o ombro, então, além de já ter um pouco de experiência, ver como evolui, então não é só a literatura, mas também a prática do dia a dia. Então, o acompanhamento é fundamental para evitar justamente uma progressão de uma lesão, que às vezes é fácil resolver agora, vai ficar com o ombro 100%, deixa ela pra frente e tem aquele resultado que não é tão bom. E aí sai falando mal da cirurgia, que a cirurgia não resolve, operei meu ombro, não ficou bom, mas devia ter operado lá atrás, às vezes não quis, operou lá na frente, quando já estava um problema bem mais difícil de resolver. Aí realmente não é tão boa a cirurgia, né? Não, com certeza, doutor. E falando de dúvidas reais, como o senhor trouxe aqui pra gente, trouxemos algumas perguntas dos pacientes reais aqui da Guia Saúde e algumas já foram respondidas aqui pelo doutor. Então vou trazer algumas que não foram respondidas ainda diretamente. A Fernanda enviou a dúvida pra gente. Doutor, fisioterapia realmente resolve? Resolve, fisioterapia é o tratamento padrão. Tudo que você faz hoje, tratamentos novos que estão surgindo, você compara com a fisioterapia para ver qual que é melhor, né? Ou então é um padrão mesmo ouro para o tratamento de tendinites, de lesões em geral. E mesmo na cirurgia, quando a gente opera, depois da cirurgia tem que fazer fisioterapia também, senão às vezes a cirurgia não resolve sozinha. A gente vai lá, a gente conserta, né, vamos dizer, a lesão, vai lá e dá um ponto nela.
Agora, depois tem toda aquela reabilitação, porque o tendão continua inflamado, continua com as fibras de colágeno desorganizadas, então a fisioterapia vai resolver isso aí. Então, tanto numa tendinite quanto numa lesão que é cirúrgica, a fisioterapia resolve e funciona muito bem. Muito interessante, importante, Fernanda. E também, para finalizar essa parte de perguntas, o João questionou: doutor, continuar treinando com dor no ombro pode piorar? Dependendo do que você tem, pode sim, né? É uma dúvida bem comum. O pessoal, quando vai lá, a gente fala que tem uma tendinite, sempre pergunta: posso continuar na academia? Você fala: olha, pode. Você tem centenas de músculos no corpo, não precisa parar toda a musculação por causa de um tendão que está, às vezes, inflamado. E até mesmo porque o fortalecimento faz parte do tratamento. Agora, você tem que evitar movimentos que causam dor, movimentos que incomodam, né? Isso você evita, ou coloca um peso bem levinho. Eu sempre recomendo que passa no fisioterapeuta e peça para ele te orientar, que o fisioterapeuta assim, vai examinar, vai pôr a pessoa para fazer exercício, ver qual que ela sente, qual que ela não sente. É até nítido, às vezes a pessoa faz o movimento, ela dá uma postura diferente, está defendendo por causa da dor. Então, ele já dá uma orientação para poder continuar fazendo. Então, pode, mas tem que ser orientado. Muito importante, pessoal. Então, João, Fernanda, agradecemos as suas perguntas. E agora a gente vai entrar numa dinâmica rapidinha, doutor, que vai condensar bastante o que a gente conversou aqui durante esse episódio, que são os mitos e verdades sobre a dor no ombro. Então, vamos lá, doutor. Vamos lá. Primeira de todas, a dor no ombro é normal com a idade? Não, não é normal. O ombro não é, como qualquer outra articulação do corpo, não é feita para doer, né? Ela é feita para movimentar. Então, acontece, se está doendo, deve ter algum probleminha. Tem um desgaste, alguma coisa, não é comum com a idade. Acontece com a idade, mas não é em todas as pessoas. Então, se tem dor, é um sinal de alerta. É melhor dar uma olhada. Importante olhar isso. Quem assistiu consegue responder essa também, doutor. Tendinopatia pode melhorar com tratamento adequado? Pode melhorar e melhora na grande maioria das vezes. Boa. Só consigo mexer o braço, não é nada grave. Não, pode mesmo conseguindo mexer o braço. Acontece às vezes já vi, não só uma, várias vezes, lesões do tendão, grandes até, e que a pessoa tem uma dorzinha leve e mexe o braço normalmente, faz tudo. Que às vezes até surpreende a gente. Você vai, examina, a força tá normal, a gente faz muitos testes de força para testar todos os tendões, força normal, igual de uma pessoa normal, e às vezes você até nem pede um exame, nem pede uma ressonância, mas aí resolve pedir, vai ter uma lesão grande, às vezes muita gente é surpreendida. Então, o fato de estar conseguindo mexer não quer dizer que não é nada grave, não, pode ser sim. E diagnóstico precoce evita, né? A gente consegue evitar esse agravamento da lesão? Consegue, a gente falou bem aqui, eu acho, né? Você pega, porque a lesão ela sofre toda uma evolução da inflamação até a lesão pequena, parcial, até a lesão completa, até o último estágio, que é a artrose do ombro decorrente da lesão, que é a chamada artropatia do manguito rotador. Então, o diagnóstico precoce, você tratando ele no começo, você impede toda essa cadeia de eventos que vai vir na sequência. Então, quem assistiu pôde acompanhar com a gente não só o desenvolvimento desse mito ou verdade, né, doutor? Mas respondeu todas as possíveis dúvidas, né, que a gente tem nesse respeito desse assunto tão comum no nosso cotidiano. E, doutor, pra gente encerrar, qual a orientação que o senhor dá para aquela pessoa que tá com a dor no ombro e adia, né, fica não querendo buscar o tratamento ou uma avaliação? A sugestão que a gente dá é para estar olhando, porque pode ser um problema mais importante e até pode ser um problema fácil de resolver, que às vezes você vai lá, uma dor que está te incomodando vários dias e é chato. Eu já tive dor no ombro, sei como é que é. Então, você resolve, às vezes, de forma fácil. E, por outro lado, também pode ser uma coisa que, se você não tratar, vai te levar lá na frente a ter problemas mais complicados. E, às vezes, não é tão na frente. Coisa de 1, 2 anos, você tira ali de uma tendinopatia para uma lesão. Então, é uma coisa que trataria, uma doença que trataria muito mais fácil, só com uma fisioterapia, um remédio, talvez já resolve, um anti-inflamatório. Vai deixar se tornar ali uma lesãozinha do tendão, que às vezes vai requerer um tratamento muito mais prolongado, que talvez não vai ter uma melhora tão boa quanto teria lá atrás, né? Então, a minha dica e a sugestão é que procura, vai dar uma olhada, dor aí que se arrasta por mais de 1, 2 semanas, é bom já estar procurando para ver. Muito interessante, doutor. Agradecemos demais a sua contribuição aqui conosco, de responder as dúvidas do pessoal, as dúvidas gerais sobre esse assunto tão comendado e principalmente também as opções de tratamento convencional, de a gente ter essa rotina de fisioterapia e também tratamentos que são mais invasivos, né, como a cirurgia. Muito obrigada, doutor. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade
E estamos abertos, qualquer dúvida, estamos à disposição também. Combinado. Prazer, gente. E agradeço você também que acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio.